Capítulo 4: Apatia e depressão. Apatia é a crença do não consigo. É um sentimento que não podemos fazer nada a respeito da nossa situação e ninguém mais pode ajudar. É desesperançoso e desamparador. Está associada a pensamentos como: quem se importa? Qual a utilidade? É chato. Por que se importar? Eu não consigo vencer mesmo. É isso que vemos no Bisonho, o personagem desagradável do desenho Ursinho Pooh, que diz: ó céu, não farei nada de bom de qualquer jeito. Desencorajamento, derrota, impossível, muito difícil, totalmente só, desistência, isolamento, distância, afastado, isolado, desolado, deprimido, esgotado, insatisfeito, pessimista, descuidado, sem humor, sem significado, absurdo, sem sentido, desamparado, falho, muito cansado, desesperado, confuso, esquecido, fatalismo, tarde demais, velho demais, novo demais, mecânico, condenado, negativo, desamparado, inútil, perdido, sem sentido, sombrio, blasé. O propósito biológico da apatia é convocar ajuda, mas parte do sentimento é de que nenhuma ajuda é possível. Grande parte da população mundial está funcionando no nível da apatia. Para eles, não há esperança de que conseguirão suprir suas necessidades básicas. Nenhuma ajuda virá. A apatia indica falta de energia vital e está próxima da morte. Descobriu-se que a apatia resultou da falta de carinho e proximidade emocional da figura materna. Era um estado emocional e não físico. Sem amor e afeição, eles perderam a vontade de viver. Então começou a se observar, desde a época da guerra, onde que as crianças eram levadas para refúgios longe das mães e eram cuidadas do jeito que dava, pelo menos assim, era alimentada, limpa, mas não tinha o colo da mãe. E aqui no Brasil a gente viu isso muito nas FEBEMs também, na época que tinha essa instituição. Eu mesma pude visitar uma, onde os nenês eram rejeitados, onde mães davam para adoção e ficavam aqueles nenês. E muitas vezes as pessoas voluntárias que trabalhavam eram voluntárias só para pegar o nenê no colo e acalentar esse nenê. Porque se você não acalenta, ele acaba morrendo, até de inanição, de falta de amor. E tem experimentos que se faz também com macacos, né? Que imagina assim, um bebezinho e o bebezinho não tem a mãe. E se colocou de repente uma mãe, de um bonequinho mãe. Esse macaquinho conseguiu sobreviver porque tinha um bonequinho que representava a mãe dele. Então, o afeto materno, o colo, o carinho faz muita diferença. E ele está falando disso, e isso é muito sério. Em nosso país, vemos áreas econômicas deprimidas. Quando o auxílio do governo acabar, nos resta apenas enfrentar a fome. Não há esperanças para nós. E muitas pessoas dessas áreas mais oprimidas acabam tendo esse tipo de pensamento, sabe? A gente não vai conseguir se não tiver a ajuda dos outros. Sentimentos de apatia sobre a técnica de deixar ir podem aparecer como resistências. Isso poderá tomar a forma de atitudes de pensamentos como: ah, isso não vai funcionar. Que diferença faz? Não estou pronto para isso ainda. Não consigo sentir. Estou muito ocupado. Estou cansado de deixar ir.
estou sobrecarregado, esqueci, estou muito deprimido, estou com muito sono. Então, muitas vezes, essa apatia, essa depressão pode vir nessa forma de resistência. Ah, não é o momento para mim, não estou pronto. Isso é um tipo de depressão. Então, olha que frequência que você está vibrando. O modo de sair da apatia é nos lembrarmos de nossa intenção, que é crescer e ser mais livre, ser mais efetivo e feliz. Deixar ir as resistências à técnica em si. Não consigo versus não quero. Ó, isso é uma coisa muito interessante. Outra maneira de sair da apatia é prestar atenção na recompensa que temos com a atitude apática. A recompensa pode estar nas desculpas aparentemente dignas para cobrir o que na verdade é medo. Na realidade, somos seres capazes. A maioria dos não consigo são não quero. Isso é muito sério. Eu fiz um exercício, acho que foi até o Vitor que passou, que é um dos autores desse livro. A gente fez uma lista de todas aquelas coisas que são difíceis, todas aquelas coisas que, nossa, eu não consigo fazer. Aí, depois ele falou, vocês fizeram essa lista, não consigo. Agora vocês vão escrever essa mesma frase, eu não quero. E aí eu comecei a realmente ver, eu não consigo porque eu não quero, não tô afim. Então, na realidade, não é que eu não consigo, eu não tô querendo fazer. Mas se eu quisesse, eu faria. Então, nós fazemos muito isso. Por trás dos não consigo ou não quero, existe frequentemente um medo. Então, quando olhamos para a verdade que está por trás do sentimento, já subimos na escala da apatia para o medo. Lembra, o medo está acima da apatia. A apatia está bem lá embaixo, o medo já está um pouquinho mais em cima. Então, quando você começa a ver o que tem atrás desse eu não quero, ou desse eu não consigo, talvez o medo de não dar certo, o medo de falhar. Então, você já saiu da apatia, já foi para o medo que tem uma frequência vibratória um pouco mais alta. O medo é um estado energético mais alto que a apatia. O medo, no mínimo, começa a nos motivar para a ação. E nessa ação podemos novamente render o medo para raiva, orgulho ou coragem, todos os quais são estados mais altos que a apatia. Então, de repente, atrás do medo pode ter uma raiva, pode ter um orgulho e pode chegar até a coragem. Vamos pegar um problema humano típico e traçar o mecanismo de rendição e ver como que isso funciona. Bom, um exemplo, falar em público é uma das restrições mais comuns que as pessoas têm. O nível da apatia nessa área diz, eu não consigo falar em público, é muito opressivo, ninguém vai querer me ouvir de qualquer forma, eu não tenho nada que vale a pena ser dito. Se nos lembrarmos da nossa intenção, veremos que a apatia está apenas cobrindo o nosso medo. Agora, o pensamento de falar em público é assustador, não mais desesperançoso. Isso nos traz uma certa clareza. O fato agora não são que não consigo, apenas estamos com medo. Conforme esse medo surge e é deixado ir, nos tornamos conscientes do fato de que temos um desejo de fazer aquilo que tememos. Então, a gente tem um desejo, uma vontade, a gente quer fazer aquilo, mas a gente tem medo. Agora, quando olhamos para o desejo, que está bloqueado pelo medo e talvez agravado por alguma tristeza sobre oportunidades perdidas no passado, a raiva aparece. E a essa altura, já nos movemos da apatia para a tristeza, para o desejo e subimos para a raiva. Na raiva existe muito mais energia e capacidade de ação. E eu quero falar um pouquinho de raiva para você. Para você
de repente, fazer um supermercado de mês, empurrando 2 carrinhos naqueles mega supermercados. Você tem que ter raiva para conseguir fazer isso. De boa você não vai. Você tem que estar com... Ah, tá, então agora eu vou. Não tem mais nada em casa, não tô a fim de pagar caro, então vou nesses supermercados grandes, de atacado. Vai ser cansativo, mas eu vou. É a raiva que está te movendo. Para de repente fazer uma faxina em casa. Para você pegar aquele escovão, esfregar quintal. Você não vai de boa, não é de alegria. Você vai a energia da raiva. A raiva é uma energia fantástica, ela te tira da inércia, tira você de qualquer apatia. A raiva costuma tomar forma de ressentimento. Sabe quando fica aquela coisa, aquela mágoa, ressentimento? É uma raiva disfarçada. E há tanto ressentimento que concordamos em falar em público e agora nos sentimos obrigados de fazê-lo. Então essa raiva começou a movimentar. Você talvez lembrou, eu perdi a oportunidade de falar em público. Se eu tivesse feito aquela apresentação no meu trabalho, o meu chefe poderia me ver, eu poderia ter pego a promoção que o meu colega que falou pegou e eu não peguei. Tem uma mágoa aí dentro, não tem? Porque o colega pegou e você não pegou? E tem uma raiva. E essa raiva vai fazer você ir fazer alguma coisa. Também existe raiva sobre o nosso medo que bloqueou conquistas do passado. E a raiva nos leva à decisão de fazer algo a respeito disso. Essa decisão talvez tome forma de um curso para falar em público. Quando nos inscrevemos em um curso desses, já subimos para o nível de energia do orgulho, em que finalmente enfrentamos o problema, fazemos algo a respeito disso. No caminho para o curso de falar em público, o medo surge mais uma vez. Conforme ele é constantemente reconhecido e rendido, nos tornamos conscientes de que temos coragem na nossa capacidade, no mínimo, de lidar com nossos medos e tomar uma atitude para transcendê-lo. No nível da coragem, tem muita energia. Então, você estava no medo, depois você foi para a raiva, depois você foi para o Grail. Agora estou fazendo um curso de oratória. Já saiu desse medo. E começa a entrar na coragem. E no curso, tá, vou lá, vou me matricular, vou fazer o curso, vou ter coragem, vou ter que me expor, vou ter coragem de me expor. Essa energia toma forma de deixar ir resíduos do medo, raiva e desejo. Para que no meio do curso, em falar em público, nós vivenciemos repentinamente a aceitação. Com a aceitação, existe a liberdade da resistência que anteriormente tomou a forma de medo, apatia e raiva. Agora começamos a vivenciar o prazer. Existe autoconfiança na aceitação. Eu posso fazer isso. No nível da aceitação, existe uma grande consciência dos outros. Então, no curso de falar em público, ficamos conscientes da dor, do sofrimento e do constrangimento dos outros na sala e começamos a nos preocupar com eles. Com o aparecimento dessa compaixão sobre os outros, a autoconsciência se perde. Com o aparecimento do altruísmo, vem momentos de paz. No nosso caminho da aula para casa, vivenciamos um contentamento interno, um sentimento de que amadurecemos, que agora compartilhamos com outros. Na experiência de compartilhamentos, esquecemos de nós mesmos por um momento e ficamos mais preocupados com a felicidade da outra pessoa. Então, na hora que a gente começa a ver que o outro também tem dificuldade, a gente começa a se compadecer, a gente quer ajudar, a gente torce pelo outro, parece assim que a gente se desliga do nosso medo. A gente dá uma desligada naquilo que a gente está sentindo e começa a vir uma coisa boa de querer ajudar o outro, de todos nós estamos no mesmo barco, vamos sair disso juntos.
Com o desenvolvimento completo de toda essa programação que a gente está fazendo, podemos compartilhar com os outros como tínhamos o medo de falar em público. E conforme você vai avançando, tendo coragem, aprendendo, lidando com seus colegas, vai chegar num ponto que você vai poder até compartilhar publicamente com as outras pessoas o teu medo de falar em público, contar como é que era, contar os passos que você fez para sair disso. Então, você reparou que aquele medo virou até compaixão? Essa progressão inteira é a base de uma grande parte do poder dos grupos de autoajuda, o compartilhamento de experiências internas, do mais baixo até o mais alto da escala. O que no começo parecia formidável e esmagador, agora foi superado, e como consequente aumento de vitalidade e de bem-estar. Esse aumento da autoestima se espalha então para as outras áreas da vida, e o aumento de confiança resulta em grande abundância material e capacidade de funcionamento vocacional. Então, conforme você vai saindo daquela apatia que está lá embaixo, passa pelo medo, a raiva, a coragem, altruísmo e até paz, vai subindo. E conforme você vai subindo, na sua vida, as outras coisas começam a melhorar. O trabalho, vida financeira, relacionamento, porque a tua energia mudou. Então, nesse nível, o amor toma forma de compartilhar e encorajar os outros. E nossas atividades são construtivas em vez de destrutivas. A energia irradiada é positiva e atraente para os outros, resultado em comentários positivos e constantes. Bom, deixa eu dar um outro exemplo para vocês que muitas vezes se passou comigo. Agora eu tenho dado vários cursos, aulas, mentorias e hoje está muito diferente de antigamente. Antigamente uma pessoa estranha me ligava e às vezes queria uma ajuda sobre alguma coisa, uma matéria, e às vezes eu ficava encabulada de ajudar, encabulada de ligar de volta. Ai, gente, o que eu vou falar? Ficava envergonhada. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui exercitando essa história de falar para os outros em público. A minha primeira live que eu fiz, gente, o medo que eu tinha um medo desgraçado. Eu pedi para todos os meus amigos e conhecidos ficar olhando e mandando coraçãozinho para mim, para eu conseguir fazer a live, porque eu tinha medo de ser rejeitada, medo de ninguém assistir, então eu morria de medo. Só que esse medo, a gente vai lidando com ele, medo de falar errado, medo de gaguejar, medo de trocar as letras. E eu falo, quantas vezes eu dou uns trupicão aqui, dou aquela e recomeço de novo. Então, o medo continua, só que agora eu tenho coragem. Uma pessoa me liga, quer conversar comigo, nossa, é um prazer. E pessoas estranhas, pessoas que eu não conheço. Como é gostoso ajudar alguém com aqueles passos que eu já dei e poder também fazer o outro crescer como eu cresci. Isso é muito gratificante. Isso está no nível da gratidão e do amor. Por trás de todos não consigo, existe o não quero. Os não quero significam estou com medo, estou com vergonha. Eu tenho muito orgulho para tentar, por medo de poder cair. Então, se eu cair, eu vou ficar mal, né? Por trás disso, existe uma raiva com nós mesmos e as circunstâncias produzidas pelo orgulho. Reconhecer e deixar ir esse sentimento nos traz coragem e, com isso, finalmente, aceitação e paz interior, pelo menos no que diz respeito à área que foi superada. A apatia e depressão
são os preços que pagamos por nós termos resolvidos parar de nos contentar com a nossa pequenez. Enquanto a gente estiver contente por ser menos, por ser pequeno, você vai continuar na apatia e na depressão e vivendo a tua pequenez. É o que ganhamos por ficar bancando a vítima e nos permitir ser programados. Quantos de vocês ainda falam, eu não consigo fazer um vídeo, eu não consigo fazer esse negócio no computador, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso de alguém, senão não vou conseguir. Gente, é um preço muito caro que você paga, é a tua liberdade. E você, cada vez que você fala não consigo, você fala, eu sou um zero à esquerda, eu sou um Zé Mané, eu não sou ninguém. Então, vamos lá sair dessa pequenez. Eu sei que vocês ficam admirando as pessoas com sucesso, somente nas redes sociais. Tem muita gente que vocês admiram. Essas pessoas tinham a mesma vergonha que vocês, o mesmo medo que vocês. Se não é numa área, em outras. Só que elas deram um passo para frente e conseguiram. Elas deixaram ir aquilo, descobriram o medo, deixaram ir o medo, passaram pela raiva, orgulho e tiveram a coragem e estão dando passo. Quantas pessoas querem fazer alguma coisa, admiram o outro e não fazem porque diz, eu não consigo, eu não vou ser nunca como aquela pessoa. Só que aquela pessoa, quantos anos levou para ela chegar lá? Ela deu o primeiro passo. Então não está na hora de você dar o primeiro passo, pelo menos reconhecer qual que é o medo que está atrás da tua apatia, da tua depressão? E toda vez que a gente está nessa pequenez, e essa pequenez é o resultado de nos permitirmos a ser invalidados por nós mesmos e pelos outros. É a consequência de nos mantermos em um contexto negativo. A saída é se tornar mais consciente. Sim, se tornar mais consciente. Procurar a verdade por nós mesmos em vez de permitir cegamente que sejamos programados, seja por fora ou seja pela voz interior dentro da sua mente, que procura te diminuir e invalidar, focando em tudo que é fraco e desamparado. Para sair disso, devemos aceitar a nossa responsabilidade sobre a negatividade e aceitar que estávamos dispostos a acreditar nisso. A saída, então, é começar a questionar tudo. Existem muitos modelos de mente. Um dos mais recentes foi o computador. Podemos olhar para um conceito da mente, pensamentos e sistemas de crenças como programas. Por serem programas, eles podem ser questionados, cancelados e revertidos. Programas positivos podem substituir programas negativos, se assim nós escolhermos. O aspecto menor de nós está muito disposto a aceitar a programação negativa. Sabe aquelas vozinhas que ficam falando dentro da tua cabeça, isso não vai dar certo, para de fazer isso. Não ouve ela não, essa é a programação interior. E também não ouve quando você está empolgado para fazer uma coisa e vem alguém e vai, nem perde tempo, isso não vai dar certo. Para de ouvir essas pessoas. Vai pesquisar, vai descobrir, deu certo para alguém? Olha quais foram os passos que ela deu. Pega, vai, faz. Se olharmos para a fonte de nossos pensamentos, começamos a nos identificar com a origem e paramos com a vaidade de rotulá-los como os meus. Você reparou que muito desses pensamentos não são teus, você comprou de alguém? E, portanto, percebemos que pensamentos podem ser vistos objetivamente. Vemos que sua origem são o treinamento que recebemos na primeira infância dos nossos pais, familiares, professores,
assim como algumas poucas informações que pegamos dos nossos amiguinhos, jornais, filmes, televisão, rádio, igreja, novela, e a absorção automática dos nossos sentidos. Tudo isso foi absorvido involuntariamente sem que a gente tenha exercido qualquer escolha consciente. Quando a gente é criança, a criança capta tudo. Ela aprende por imitação. Então, ela olha e vai aprendendo. Ela ouve as frases e continua repetindo na cabeça. Dinheiro não cai do céu, ou dinheiro não cresce em árvore, relacionamento é difícil, homem não presta. Quantas dessas coisas você ouviu? Isso não é para mulher, é só para homem. Muitas. Essas são as tais das crenças limitantes que a gente vai ouvindo, né? E a gente aprende desde pequenininho tudo isso. Além disso, concluímos que isso está aplicado em nós pessoalmente. Conforme nos tornamos mais conscientes, começamos a perceber que temos uma escolha. Podemos parar de dar autoridade aos pensamentos da mente e começar a questioná-los e procurar se realmente existe uma verdade neles para nós mesmos. Será que essas crenças são verdadeiras? Você já questionou? Você já perguntou, tá? Existem pessoas que têm relacionamentos maravilhosos? Existem pessoas que ganham dinheiro de maneira até fácil e correta? Começa a pesquisar. Existe trabalho que não seja para mulher? Então comece a pesquisar, indague sobre isso. O estado de sentimento de apatia está associado com uma crença de não consigo. A mente não gosta de ouvir isso. Mas a maioria dos não consigos são não quero. A razão da mente não querer ouvir isso é porque não consigo é um disfarce para outros sentimentos. É muito fácil falar não consigo, né? É mais fácil falar, eu tenho medo, tá difícil, eu sinto dificuldade, tenho medo de fracassar. A razão da mente não querer ouvir isso é porque não consigo é um disfarce para os sentimentos. Esses sentimentos podem ser trazidos para a consciência por colocar a dúvida hipotética em nós mesmos. É verdade que eu não quero em vez de não consigo? Se eu aceitar que eu não quero, que situações serão levantadas e como me sinto em relação a elas? De repente, você pode não querer mesmo, e não tem problema. Como exemplo, vamos dizer que temos um sistema de crenças estabelecendo que não consigo dançar. Dizemos para nós mesmos, talvez isso seja uma máscara. Talvez a verdadeira seja que eu não quero dançar e eu não vou. Nos imaginarmos passando pelo processo de aprender a dançar. Conforme fazemos isso, todos os sentimentos associados começam a surgir. Embaraço, orgulho, constrangimento, o esforço de ter que aprender uma nova habilidade e a relutância sobre o tempo e energia envolvido. Conforme substituindo não consigo por não quero, e descobrimos então que todos esses sentimentos podem ser rendidos. Eu estou disposto a continuar pagando esse preço? Será que eu estou disposto a deixar ir o medo de não dar certo? Eu estaria disposto a deixar de resistir ao esforço necessário? Será que eu estou disposto a deixar ir a vaidade para que eu possa me permitir ser desajeitado enquanto eu aprendo? Será que posso deixar ir minha mesquinhez e pequenez e me dispor a pagar pelas aulas e dar tempo para isso? Conforme todos os sentimentos associados são rendidos, torna-se muito claro que a verdadeira razão é a falta de vontade, não a incapacidade. Né? Deve ser lembrado que somos livres para reconhecer e render os nossos sentimentos, como também somos livres
para não render. Conforme examinamos nosso não consigo e descobrimos que na verdade são não quero, não significa que temos que deixar ir os sentimentos negativos que resultam do não quero. Somos perfeitamente livres para nos recusar a deixar ir. Nós estamos livres para manter a negatividade por quanto tempo quisermos. Não existe nenhuma lei que diga que devemos abrir mão. Somos gente livre. Mas faz diferença enorme em nosso autoconceito perceber que eu não vou fazer isso é um sentimento bem diferente de pensar eu sou uma vítima e não consigo. Eu não faço isso por uma escolha, não porque eu sou incapaz. Por exemplo, podemos escolher odiar alguém, se quisermos. Podemos escolher culpar essa pessoa. Podemos escolher culpar as circunstâncias. Mas ser mais consciente e perceber que estamos escolhendo livremente essa atitude nos deixa em um nível mais elevado de consciência e, portanto, mais perto de um poder e maestria maiores do que ser vítima em defesa de um sentimento. Você que escolhe, você que decide. Saber eu quero ou eu não quero é uma escolha, né? E você decide, você sai da apatia na hora que você começa a escolher. Aí eu escolho não querer fazer isso. E tudo bem. Culpa. Um dos maiores bloqueios para superar a depressão e a apatia é a culpa. A culpa é outra discussão por si só. Olhar para ela é gratificante. Para começar, existem muitas recompensas para a culpa. Podemos nos fazer de inocentes. Podemos sentir prazer em ter pena de nós mesmos. Ai, tadinho de mim. Podemos ser mártires e a vítima. E podemos nos sentir dignos de simpatia. Ai, tadinho, não consigo. Faz para mim. Você já viu isso? Ai, eu não consigo. Faz para mim. Talvez a maior recompensa da culpa seja de nos passarmos por vítimas inocentes, enquanto a outra parte se torna malvada. Ai, eu não consigo. Ai, você que consegue. Vemos esse jogo na mídia constantemente, como os infindáveis jogos de culpa dramatizados em uma infinidade de controvérsias, acusações, assassinatos, personagens, ações judiciais. Em adição a recompensas emocionais, a culpa tem benefícios financeiros consideráveis. Portanto, ser uma vítima inocente é um pacote tentador, visto que muitas vezes é recompensado financeiramente. E tem muita gente que usa isso, ficar nessa posição de vítima. Vítima é o tal do não consigo. Vítima, você está nesse mesmo nível da depressão e da apatia, só que de uma maneira mais maquiada, se assim posso dizer. E muita gente tira muito proveito disso financeiramente, através de manipulação. Aconteceu um exemplo famoso disso em Nova York muitos anos atrás. Foi um acidente de transporte público. Os passageiros foram despejados pela porta da frente do veículo. Então, uma pequena multidão se acumulou, forneceu seus nomes e endereços para um futuro benefício financeiro. Espectadores rapidamente entraram no jogo e secretamente subiram na traseira do veículo para que pudesse emergir em meio aos feridos que estavam na frente, vítimas inocentes. Eles nem sequer estiveram no acidente, mas estavam prontos a recolher a recompensa. Sabe aquela coisa, vou tirar vantagem disso para mim também? E a gente vê isso muito aqui no Brasil. Olha que nível de energia está essa pessoa. E se você já pensou nisso, agora você entende as dificuldades que você passa na vida. A culpa
é a maior desculpa do mundo. Ela permite que continuemos limitados e pequenos sem nos sentirmos culpados. Mas há um custo, a perda da nossa liberdade. Também o papel da vítima traz consigo uma autopercepção de fraqueza, vulnerabilidade e desamparo, que são os maiores componentes para a apatia e depressão. O primeiro passo para sair da culpa é ver que estamos escolhendo culpar. Outras pessoas que estiveram em circunstâncias similares perdoaram, esqueceram, lidaram com a mesma situação de forma totalmente diferente. Já citamos o caso do Viktor von Frankl, que viveu num campo de concentração. Se outros como Frankl escolheram não culpar, essa opção também está aberta para nós. Temos que ser honestos e perceber que estamos culpando porque nós escolhemos culpar. Essa é a verdade, não importa quão justificada uma circunstância possa parecer. Não é questão de certo ou errado, é apenas a questão de assumir responsabilidade sobre nossa própria consciência. É uma situação totalmente diferente ver que escolhemos culpar em vez de pensar que somos obrigados a culpar. Nessa circunstância, a mente frequentemente pensa, bem, se outra pessoa ou evento não é culpado, então eu devo ser. Culpar outros ou nós mesmos simplesmente não é necessário. A atração da culpa nasce no início da infância, como uma ocorrência diária na sala de aula, no parque infantil, em casa, entre irmãos. A culpa é a questão central, interminável de processos de ações judiciais que caracterizam a nossa sociedade. Na verdade, ela é apenas mais um programa negativo que permitimos que nossa mente compre porque nunca paramos para questioná-la. Por que alguma coisa deve ser culpa de alguém? Por que todo conceito de errado deve ser introduzido em uma situação para começo de conversa? Por que um de nós precisa ser errado, mal ou culpado? O que parecia ser uma boa ideia no momento pode não ter dado certo. Isso é tudo. Eventos infelizes podem ter acontecido. Para superar a culpa, é necessário olhar para a satisfação e o prazer secreto que ganhamos com a autopiedade. Ressentimentos, raiva, autodesculpas e começar a render todas essas recompensas. Você viu? Existe uma satisfação por trás da culpa. Um prazer secreto de autopiedade, ressentimento, raiva. Não tem pessoas que parecem que curtem remoer a raiva e ressentimento, que parece que se tirar isso dela, tira o sentido da vida? Mas também essas pessoas não experimentam prazer, amor, alegria, né? Olha o preço. O propósito desse processo é passar de uma vítima de nossos sentimentos para aquele que escolhemos tê-los. Você pode escolher o sentimento que você quer. É uma escolha tua. Se apenas os reconhecemos e observarmos, começamos a separá-los, a render cada parte deles. Então, estamos consciente exercendo a escolha. Escolher é muito importante. Dessa forma, fazemos um movimento maior para fora do pântano do desamparo. É útil superar a resistência e assumir responsabilidade dos nossos programas negativos e sentimentos para ver que eles vêm dos aspectos menores de nós mesmos. Pensar negativamente é a própria natureza das partes menores de nós, da nossa pequenez. Então, há a tendência inconsciente de concordar prontamente com seu limitado ponto de vista. Mas isso não é todo o nosso estado de ser. Por fora e por dentro do pequeno ser está o nosso grande ser. Podemos não estar conscientes da nossa grandeza interior. Podemos não vivenciar
mas ela está lá. Se deixarmos a nossa resistência de lado, podemos começar a vivenciá-la. Depressão e apatia, portanto, resultam da vontade de segurar a pequena parte do ser do seu sistema de crenças, mais a resistência ao nosso ser superior, que consiste em todos os opostos dos sentimentos negativos. Pela natureza do universo, tudo nele é representado por seu semelhante, igual e oposto. Portanto, o igual e oposto a um elétron é o positron. Toda a força tem uma força contrária, igual ou oposta. O yin é compensado pelo yang. Existe medo, mas existe a coragem. Existe a raiva, mas existe o seu oposto, que é o amor. Existe a timidez, mas existe a bravura. Existe a mesquinhez, mas existe a generosidade. Na psique humana, todo sentimento tem seu oposto. A forma de sair da negatividade é então a disposição para reconhecer e deixar ir sentimentos negativos e, ao mesmo tempo, a disposição para ir à resistência de sentimentos opostos positivos. Depressão e apatia são resultados de estar no efeito da polaridade negativa. Você lembra que eu falei antes, num outro momento, que uma das maneiras de você sair do negativo é começar a aceitar o positivo, a aceitar aquele sentimento contrário. E na hora que você aceita, é uma das maneiras de você render o sentimento negativo.